Sejam todos bem-vindos a essa casa para assistir mais uma palestra do estudo das cartas do Cristo. Dando continuidade, nós estamos na carta 3 e vamos falar das leis fundamentais da existência, que vai da página 105 a 108. Jesus falou que estas cartas tinham que ser escritas, porque é a única maneira pela qual ele poderia atingir o mundo, nesse momento em que ele está pronto para entrar em uma nova sintonia mental e emocional. Isso quer dizer que Jesus reconhece que houve um avanço da humanidade, um despertar, e que a humanidade agora tem capacidade de entender as suas cartas, de entender o que essas cartas representam, o que ele falou naquela época que não foi entendido, hoje ela tem condição de ser entendida com muita capacidade. E estas cartas, elas oferecem o único meio pelo qual as pessoas encontrarão o caminho rumo à dimensão espiritual, onde todo erro humano se dissolve e resta somente o amor. Quer dizer que Jesus, através dessas cartas, ele nos oferece uma maneira, um direcionamento para a nossa vida, porque a partir do momento que a gente entende o que ele quis dizer, quis passar naquela época, então hoje nós temos condição de receber esses ensinamentos e tomar o rumo certo. Ele está oferecendo essa oportunidade para nós através dessas cartas. E ele fala ainda, as pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e a sua dor continuará. Porque, na verdade, o ego não é para ser destruído, não é para desaparecer o ego. Na verdade, o ego precisa ser educado, porque ele faz parte da nossa personalidade. O ego, ele está incutido na nossa personalidade, nós já nascemos com ele. E é ele que dá impulso àqueles dois movimentos de atração, de rejeição, para que a gente possa tomar as nossas decisões e trabalhar em cima delas. Então, o ego, se ele não é educado, nos permite fazer escolhas erradas. E quando o ego é educado, quando ele é bem direcionado, aí nos permite fazer escolhas mais acertadas. Porque a gente sabe que essas escolhas, elas têm uma consequência. E é através dessas consequências que a gente vai acertando, corrigindo. Então esse ego, na verdade, ele é uma coisa necessária, porque ele faz parte da nossa personalidade. Nas outras duas cartas, Jesus se referia às consequências diretas de ter percebido a realidade da existência no deserto, isto é, de que nada era sólido. Foi na época que Jesus adentrou no deserto, recebeu aquela iluminação e ele pôde despertar nele a tal ponto de que ele visualizava as coisas sólidas e, na verdade, não eram sólidas, porque quando ele olhava a pedra, ele tinha a capacidade de ver o seu interior, como funcionavam as suas partículas, as suas energias. Quando ele olhava os animais, ele era capaz de entender o funcionamento
do seu organismo, inclusive do seu sistema reprodutor. E quando ele olhava as pessoas, ele sabia até dos pensamentos das pessoas. Ele entendia se a pessoa era fiel ou não. E esse despertar deu a ele condição de visualizar, inclusive, o nascimento de uma criança. E ele acompanhou esse crescimento até a vida adulta. Era uma criança de luz. E essa luz ela foi desaparecendo conforme ele foi crescendo. Ele foi crescendo e quando ele se tornou adulto, a luz apagou totalmente. Isso quer dizer que ele teve uma escuridão mental e passou a fazer suas escolhas erradas e atraindo doenças. Então, de outra maneira que ele pode descrever tudo isso que ele teve quando ele esteve aqui na Terra. E ele tendo dito isso, ele quis falar do relato das suas atividades na Palestina. Aí ele fala: agora volto a 2000 anos atrás, quando o sol brilhava num céu azul claro, e comecei a subir a colina com os meus discípulos, em uma tentativa de nos afastarmos para descansar, meditar e orar. Ele tinha saído escondido, na verdade, para subir as montanhas, para se afastar das pessoas, porque ele era assediado constantemente pela multidão. E ele, por mais que ele pedisse às pessoas que voltassem aos seus lares, e aumentava o número de pessoas, e ele não teve outro jeito, não teve como escapar. E pensou: como elas vêm de longe, fazendo tanto sacrifício para chegar até aqui, para me escutar, o que eu posso fazer? E ele resolveu falar com elas. Mas aí ele perguntou o que ele falaria naquele dia, porque ele sabia que tudo aquilo que ele falava, elas entendiam, mas trazia dentro de si ainda o medo de sofrer uma pressão por conta daquela religião judaica, uma punição pelo Deus. Então ele entendia tudo isso, mas ele não podia evitar que esses pensamentos viessem junto com essas pessoas. Mas mesmo assim, ele tentava. Ele ia falando do Deus Pai, Deus Amor, Deus Saúde, aquele Deus que transforma as pessoas, é aquele Deus que tira as pessoas da tristeza, das doenças. Mas mesmo assim, as pessoas não tinham muita convicção. E ele falava: venha a mim você que está cansado e oprimido, e darei a você o descanso. Meu jugo é suportável e minha carga é leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava estas palavras, falou Jesus, o que eu fazia com muita frequência, eu estava comparando as regras e leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Então eu decidi falar com elas, porque já que elas queriam me ouvir, elas escutariam algo que recordariam e falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que apesar de tudo que eu tinha dito acerca do Pai e o Pai amor, elas ainda continuavam tendo medo de um Deus que a rejeitasse. E tentando ajudá-las a compreender que o Pai que eu falava não era o Deus personalizado
que elas adoravam. Sabia muito bem que estavam confusas, mas continuava ali pedindo para que eu falasse. Aí foi quando eu pedi intuição ao Pai para saber o que eu ia falar naquele momento. Então me veio a intuição. Olhei no campo e observei as cabras e as ovelhas que pastavam na colina, sob o olhar vigilante do seu pastor, e a mensagem nesse dia lhe veio ao espírito. Aí ele falou, fazendo comparações sobre a paciência e obediência das ovelhas e o seu comportamento entre si. Ele falava: pastam tranquilamente, deixam o pasto curto, mas não estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. E o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor e lhe obedecem. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas para que não seja atacada por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam entre si e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis e perigosos. Devoram as saças e as folhagens das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro jeito a não ser ficarem amarrada ou então ser enviada para o deserto. E aí Jesus, como tinha o dom de olhar nas pessoas, entender o seu interior, avaliar o seu espírito, ele falou: vejo entre vocês muitas ovelhas e também muitas cabras. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convive com seus vizinhos e como são vistos pela comunidade. Assim também podem reconhecer as cabras pela rebeldia, pelos costumes destruidores, indisciplina e desobediência. Mas, independente de ser ovelha ou cabra, todos recebem a proteção do Pai. Do Pai, porque o Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma. Mas o tratamento e a proteção é de acordo com o comportamento e a reação de cada um diante da vida, diante das leis fundamentais da existência. Apesar do livre-arbítrio, nós somos regidos por leis universais que nos cobram responsabilidade sobre nossas escolhas. É o que falei no começo, da nossa responsabilidade em relação às nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos esses impulsos gêmeos que guiam a nossa personalidade, que é o impulso de ação e de rejeição, que nos permite fazer nossas escolhas. Mas temos também a responsabilidade de sofrer e arcar com as consequências, porque o ego, ele tem que ser educado. Ele sendo educado, ele nos direciona sempre. Teremos boas intuições e direcionamento, porque nós vamos trabalhando o nosso interior, o nosso espírito, a cada escolha que fazemos. No entanto, as ovelhas, sendo ovelhas ou cabras, aqui experienciando e aprendendo a sermos melhores. Muitas vezes somos cabras, muitas vezes
somos ovelhas. São questões que muitas vezes acontecem em nossa vida, mas tudo é uma experiência nova, é uma maneira de trabalharmos o nosso ego, para que a gente possa iluminar o nosso espírito, direcionar a nossa conduta, o nosso caráter. O importante é a conscientização da nossa condição de aprendiz e a nossa predisposição em aceitar as regras da natureza e as leis fundamentais que nos regem. Nós temos leis da natureza que nós estamos sujeitos a ela. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da preservação da natureza, da preservação da vida. Então, são leis que regem a nossa vida. E se nós estivermos de acordo com essas leis, em equilíbrio, nós vamos fazer sempre escolhas corretas e o nosso espírito vai tomando sempre uma direção certa, uma direção do caminho da evolução. E como nós vimos que a mensagem de hoje nos dá a oportunidade de fazer as nossas reflexões a respeito das nossas condutas, do nosso comportamento. E nós temos que sentir a necessidade de evitar que sejamos cabras e preferimos ser ovelhas. E vamos levar para o nosso dia a dia os ensinamentos dessas cartas do Cristo para domar o nosso ego, educar o nosso ego.